Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar já o programa. Estamos esperando aí o nosso convidado, o Dr. Rochinha, a acessar. Ele está encontrando os problemas técnicos, né? Então, eu sou o Chicão Somavila e estamos iniciando o programa O Ponto da Política. Esse programa vai ao ar hoje, direto da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, segunda-feira, 7 de julho de 2025, são 19 horas e 37 minutos. E nós estávamos iniciando um podcast também lá em Curitiba, mas por problemas técnicos lá nós vamos ter que dar uma estudada ainda na situação lá, né? Os técnicos lá estão vendo para a gente fazer o podcast presencial, né? Estamos aguardando aí a entrada do Dr. Rochinha, para a gente falar aí sobre as emendas PIX, o IOF, né? O IOF, como queiram, e as implicações até esse momento, né? Vamos falar também aí sobre o imposto de renda, a isenção de imposto de renda, que a extrema-direita e o Centrão não estão querendo aprovar, né? O IOF, perdão, a extrema-direita e o Centrão também tá regulando lá, enfim, impugnou ou barrou o decreto do governo Lula. O governo Lula entrou, enfim, com um processo, enfim, no STF. E o STF, o Alexandre de Moraes, o que ele fez? Ele resolveu anular tudo, enfim, suspender tudo e marcou uma reunião para o dia 15 próximo, para ver aí o que vai acontecer, né? Quer dizer, para ver o que, para decidir, né? E também nós vamos falar aí sobre o que o Centrão e a extrema-direita, eles querem desvincular, uma proposta de desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Veja só, se for desvinculado, você que é aposentado, tá? Todos os aposentados e aposentadas desse Brasil afora aí, veja só, o que acontecerá se o Centrão, né, e a extrema-direita bolsonarista resolver desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Os aposentados não vão mais ter aumento, né? Não vão mais ter aumento. Não vão, a coisa vai ficar difícil, muito difícil. Passamos 4 anos da gestão anterior sem ter aumento para os aposentados, né? E do salário mínimo também, o aumento real, quer dizer, o aumento real, né, do salário mínimo, no modo geral, o salário mínimo para todos os brasileiros que recebem o salário mínimo, 4 anos sem aumento real. No governo Lula, desde o primeiro ano de governo, já vem com o salário mínimo, já teve o aumento, seu aumento real, né? Então, nós temos que ver tudo isso aí. E também o Centrão e a extrema-direita estão pensando o quê? Em cortar, fazer corte na educação, deputados e senadores da extrema-direita, né? Fazer cortes aí na educação, aliados os senadores de extrema-direita aliados ao Centrão, fazer corte aí na educação, e também eles têm apoio de alguns economistas aí de direita, né? Que acham que não se deve, que todo corte que tiver tem que ser no social, tem que ser sempre, digamos assim, para a classe média e o pobre. A classe média também é pobre, que a classe média não é rica. Tem uns que se acham ricos, é evidente. Alguém sempre se acha rico, né? O rico. Então, os senadores, como eu estava falando, deixa eu ver aqui se o Rocha já entrou, não entrou ainda, deve estar com problemas técnicos mesmo, deixa eu ver aqui o que pode acontecer. Vou falar para ele aqui. Deixa eu ver que já estamos no ar. Aí, tá vindo aí?
Vamos ver o que diz aqui. Só um momentinho aí, pessoal. O programa... Fiquei sem sinal. Estava sem sinal, está entrando agora. Veja só, a coisa é difícil mesmo. O doutor Rocha está entrando e vamos esperar ele pintar por aqui e a gente vai vendo essa situação. Então, e esse pessoal da extrema-direita, bolsonarista, deputados e senadores, aliados do centro, corte na educação, redução dos recursos da saúde, cortes também, congelamento do salário mínimo por 6 anos. O Armínio Fraga, que foi o presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, no segundo governo, ele sugeriu isso também, junto com esse pessoal aí. E, como eu falei, já a desvinculação também das aposentadorias, né, do salário mínimo. Deixa eu ver aqui que o Rocha está me dizendo. Só ele acessar aí. Ele está entrando, daqui um pouco ele vem. Então, enquanto isso, nós vamos levando aqui, né? Também vamos falar aí sobre, como eu falei, sobre as emendas PIX, né, que o Congresso aprovou o aumento do número de deputados, de 513 para 531. A gente sabe que a democracia custa caro, democracia representativa, para a democracia, digamos assim, para a população ter mais representantes no Congresso Nacional. Mas será que é preciso, nesse momento que o Brasil precisa economizar? Né? Mas eles resistem, eles querem aumentar o número de deputados, mas resistem em acabar, né? Extinguir, acabar com as emendas PIX. Chegou o doutor Rochinha, tudo bem aí? Tudo bem, tudo em paz. Prazer revê-lo. Beleza, estava sem sinal, aí eu dei uns alô aqui já. Beleza? Olá. Tudo Vamos em paz. frente. Tudo Vamos. beleza? Muito frio aí? Bastante. É isso aí. Agradeço muito a tua presença aqui no nosso programa, né? Eu que agradeço o convite, viu? Beleza, muito obrigado mesmo, agradeço. Deixa eu ver aqui, então, para a gente mandar ver, né? Eu estava falando aqui que nós vamos falar sobre as emendas PIX, o IOF e as implicações até o momento, a isenção do imposto de renda, extrema-direita e centrão, querem também desvincular, ou menos estão propondo desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Né? Então, como já falei, o doutor Rochinha, advogado Luiz Carlos Rocha, né, popular doutor Rochinha, né, eu agradeço muito a presença dele aqui. Doutor Rochinha, é o seguinte, eu estava falando que os presidentes do Senado, Davi e Alcolumbre, e da Câmara, né, no caso da Câmara e do Senado, eles haviam concordado com a proposta do governo sobre o aumento do IOF. Fizeram uma reunião dia 8 lá com o Haddad e saíram, não, é uma reunião histórica, um evento histórico. 2 dias depois, o Hugo Mota recuou, pulou fora. A questão foi levada, como eu falei agora, ao STF, que suspendeu os decretos do governo e do Congresso, enfim. E a Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, marcou uma audiência de conciliação entre, claro, as duas partes, para o dia 15 de julho. Eu faço uma pergunta. O que teria levado o Hugo Mota e o Alcolumbre, mas principalmente o Hugo Mota, né, a quebrar esse acordo selado, né, e foi na maior cara dura, quebrou na maior cara dura, né, e criou uma crise institucional. Eu tenho aqui até, só para a gente ver aqui, eu tenho quero ver se eu consigo passar aqui uma matéria da Globo, né? Deixa eu ver aqui no Instagram, peguei de alguém aqui, quero ver se eu consigo passar para cá para apresentar. Quero ver. Onde é que está? Configuração. Quero ver se eu consigo trazer para cá configurações, aí não está dando aqui, rapaz. Bem, mas eu vou deixar o som só então, tá? Quero ver se é possível.
sua família. Ó, em 2021, deixa eu ver até o fim. Tá dando para ouvir aí? Eu estou ouvindo. Isso foi em 2021. A verdade é o seguinte, essa coisa de mexer no IOF, a revelia do Congresso, independentemente de uma iniciativa do Congresso, é feito faz tempo. O Pedro Malan fez uma alteração no IOF por portaria no governo do Fernando Henrique Cardoso. O Bolsonaro fez mais recentemente, aí, como você viu, em 2021, por decreto também. E aí o argumento que os especialistas em direito tributário dizem que o imposto do IOF não é um imposto arrecadatório, mas todas as vezes em que você fez uma interferência na alíquota do IOF foi justamente para arrecadar. Né? Então, essa coisa de dizer que o imposto não é arrecadatório é uma brincadeira, porque todo imposto ele é arrecadatório. Né? Ele pode ter uma outra natureza, mas ao cabo e ao final ele resulta em arrecadação. E agora não querem deixar o governo fazer. É muito assim, ainda não tem como você saber com precisão o que foi que aconteceu, porque houve o pacto, como você mesmo disse aí, entre o Hugo Mota e o ministro Haddad, para que o decreto do governo pudesse transitar. Né? O acordo era para não pautar o decreto legislativo que ia invalidar o decreto do governo que promoveu o ajuste na alíquota do IOF. Bom, assim, muita gente fala muita coisa, falam que tem 80 deputados sendo investigados no Supremo Tribunal Federal, lá por causa desse orçamento secreto, lá com o ministro Flávio Dino, e o Congresso olha para o Flávio Dino e olha para o presidente Lula e vem mais ou menos a mesma coisa, vem o mesmo grupo político, como se o governo pudesse controlar as ações do ministro Flávio Dino no Supremo, e se exige que o governo tome alguma providência. Outros dizem que foi um movimento vindo de São Paulo, do Tarcísio e do mercado financeiro, da Faria Lima, no sentido de que o Bolsonaro já está com a asa quebrada, está fora do jogo, certo? Nós precisamos inviabilizar o Lula. E aí partiram para a inviabilização do governo numa reedição daquilo que fizeram com a Dilma. Né? Nós sabemos que o Cunha está operando lá no Congresso, ele é especialista nisso. Certo? O problema é que o Lula não é a Dilma. Né? O Lula é uma pessoa que tem uma relação com o Congresso, com a classe política, diferente da que a Dilma tinha. Então, ao fazer isso assim, numa noite, né? Eles decidiram fazer isso numa noite. Exatamente. Entre as 11, às 23 e à meia-noite, eles resolveram pautar e votar o decreto que invalidava o decreto do governo que mexia na alíquota do IOF, sem avisar o governo, sem nada. Então, foi uma trucada mesmo. Eles tentaram emparedar o governo. O problema é que a reação do governo foi mortal, né? Que aí o governo passa a dizer, olha, nós queremos aliviar a classe média, aliviar os pobres, deixando de cobrar imposto sobre quem ganha até 5 salários mínimos, e também queremos melhorar a situação de quem ganha até 7 salários mínimos. E eles não estão deixando. Para fazer isso, eu tenho que ter uma fonte de financiamento. A fonte de financiamento que eu tenho aqui é o IOF. O que é o IOF? É imposto que incide sobre operação financeira. Quem que faz operação financeira no Brasil? Né? Ganha dinheiro com investimento em títulos e tal e tal. São os ricos. Né? E aí o governo encaixou o discurso do rico, do pobre contra o rico. Né? Então, o Congresso está a favor dos ricos e contra os pobres. E isso pegou. Né? Isso pegou violentamente. Eu diria para você que
é, isso tem repercussão direta na eleição de 2026. O governo, eu vinha conversando com os amigos e dizendo o seguinte: o governo está muito bem, o governo está conseguiu encaixar uma política econômica que resulta em crescimento, tá? A inflação está arrefecendo, o câmbio está arrefecendo, o juro vai começar a baixar, o país está crescendo acima de todas as previsões, a receita aumenta, as exportações aumentam, e o país está muito bem, a economia está indo bem, né? E eles Isso aí está criaram assustando, isso eles, aí tá assustando a oposição, inclusive é, os grandes jornalões, né? eles criaram uma narrativa de que tudo bem, está tudo certo, a economia está boa mesmo, é isso aí mesmo, só que a população não sente a melhoria da, da economia, né? Então, por isso o Lula tem essa rejeição, a melhoria não está chegando na população, eles encaixaram essa conversa, né? E aí essas pesquisas vêm com um índice do governo que não é o pior dos mundos, mas é um índice que, de fato, aponta que o governo não tem uma aprovação boa, certo? E eles encaixam isso e aí seguem dizendo que o governo não está bem, que o governo tem que cortar gastos, tem que melhorar mais, como se isso fosse melhorar a situação do governo. Se o governo cortar mais gastos, ele vai atender menos a população, a popularidade dele vai piorar, né? Cê- Então, Então, aonde eles querem gasto, Rochinha? O é, Centrão e a extrema-direita, é. na educação, Então, na saúde, finalmente. E né? aí o governo encaixou o discurso. Eu acho que demorou muito para encaixar, e encaixou e com a contribuição valorosa de quem não está no Estado, quem está fora do governo, né? Nas redes sociais houve um engajamento Grande. brutal. Eles, de fato, se assustaram com isso, né? E, de fato, o que nós conseguimos foi inverter as coisas nas redes sociais. Teve aquela manifestação no Itaú. Eu acho que a esquerda agora vai começar a ir para as ruas, né? Começar a mobilizar e verbalizar mesmo essa questão de que nós temos um problema no Brasil que é os ricos da Faria Lima que não deixam as coisas acontecer. Se isso não resultar, se nada resultar em ganho para eles. Eu acho que o governo encaixou o discurso nessa linha, foi bem. Hoje tem essa declaração do Trump, que é uma tragédia, né? Oh, essa foi uma tragédia, viu? Uma coisa Essa, horrorosa, né? Uma interferência brutal assim na, na vida política nossa, nosso país. entendeu? E aí o Bolsonaro vai e abraça a declaração do Trump, dizendo obrigado e tal. O Tarcísio fez a mesma coisa. É, Então, eu acho que eles estão desorientados, né? Achando que quem vai resolver o problema da eleição de 2026 no Brasil vai ser o Trump, e o Trump é uma instância revisora do é. Supremo Tribunal Federal, quer dizer, vai desfazer o que o Supremo fizer. Então, eu tenho acalmado, tentado acalmar as pessoas, dizendo o seguinte: nós temos problemas na esquerda, mas se você fizer um esforço, ficar na pontinha do pé e dar uma olhada no outro lado do muro, você vai ver que eles também têm problemas seríssimos, né? Bem piores do que os nossos, né? Eles acabaram de sair de uma eleição em São Paulo, em que o Bolsonaro faz um acordo com o Tarcísio e com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. com o Nunes, né? E a base bolsonarista não aceitou o acordo e lançou um candidato, que foi o Pablo Marçal. Certo? Quase que o Pablo Marçal tira o Nunes do segundo turno, mas por muito pouco, entendeu? Ou seja, eles não controlam a base deles. Então, se você apresentar um candidato que não tenha o mínimo de identidade com a base deles, e o Nunes não tem, o Tarcísio tem um pouco mais. Aqui em Curitiba, por exemplo, ele fez um acordo com o Pimentel, indicou o vice do Pimentel, e aí na última hora sai uma candidata bolsonarista raiz, né, e capturou os votos do bolsonarismo. Foi para o Uhum. segundo turno, né, e criou uma complicação, né? Então, assim, quando você olha do outro lado, você percebe que eles têm problemas, e não são poucos, entendeu? Eu, E isso viu? eu não sei como eles vão superar. Eu sei É, como nós vamos superar o nosso, mas eu não sei exato. como eles vão superar o deles. O, o Bolsonaro, ele está perdendo credibilidade
entre seus pares, enfim, entre seu público. Às vezes dá a impressão disso, porque veja só essa manifestação que teve esses dias atrás lá em São Paulo, 12 mil pessoas, antes iam 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Ele está perdendo credibilidade, e esse discurso de ódio, que praticamente de ódio, que faz uma malafaia, briga, nem parece um pastor, não entende? O pastor tem que ter um comportamento digno daquilo que ele representa. Isso aí, esse tipo de discurso não está, será que não está assustando a maioria dos seguidores deles? Olha, na verdade é o seguinte, uma fadiga, assim, eu diria que é uma fadiga mundial, né? Com a democracia. Porque na medida em que a democracia não entrega, certo, o que ela promete, né, ela começa a sofrer desgaste. E quem tem, em escala mundial, ganho mais com esse desgaste da democracia é a extrema-direita. Você vê isso em todos os lugares, menos na América Latina, menos, mas na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares, a direita tem crescido muito em razão dessa fadiga da democracia. Uhum. Assim, a democracia, se ela não colocar comida na mesa, não der colocar renda no bolso das pessoas, ela não fica em pé, né? Então, o drama como você fala em cortar gastos, em arroxo, você está falando em colocar a democracia em risco. Porque na hora que Exatamente. você corta gastos, você faz essas políticas de austeridade, que foi o que fizeram na Europa nos anos 80, 90 e 2000, né, reduzindo o estado do bem-estar social, certo? Você começa a fragilizar a democracia, porque a democracia precisa entregar o que ela promete para as pessoas, que ela promete o quê? Boa vida. Não é só liberdade de expressão, direito de votar, não, é direito ao descanso, direito à saúde, direito à educação, direito a transporte decente, né? Isso é o que sustenta a democracia, né? Então, na hora que ela para de entregar isso, começa a complicar. Então, a democracia já vem há algum tempo sofrendo um desgaste, em escala mundial. E eu diria para você que o que tem de novidade aqui, certo? Por exemplo, no Brasil, certo? Nós temos o Lula, nós temos o PT, né, que consegue fazer um enfrentamento desse desgaste que a democracia tem e do crescimento da extrema-direita. Então, aqui nós logramos fazer isso. Na Argentina, elegeram um presidente de extrema-direita, mas no Chile, na Colômbia, nos outros países aqui, no Uruguai, mais recentemente, nos outros países aqui, a esquerda tem conseguido lograr vitórias. Eu estou vendo agora há uma possibilidade grande de a candidata do Partido Comunista Chileno crescer e disputar bem a eleição lá. Então, o que tem é que a esquerda na América Latina é mais forte do que a esquerda na Europa. Uhum. Né? Então, você tem aqui, portanto, uma trincheira em que a extrema-direita tem dificuldade de avançar. Por quê? Porque no Brasil, na América Latina, nunca teve estado de bem-estar social. Né? O movimento que aconteceu no mundo foi o seguinte: quando caiu o Muro de Berlim, deixou de existir o inimigo do leste, aquilo que ameaçava a Europa, que era a União Soviética. E aí eles disseram: bom, esse negócio de Estado social custa muito caro, vamos diminuir esse negócio. E começaram a desmontar o estado do bem-estar social. Tá? E na medida em que eles vão fazendo isso, o desgaste vai recaindo sobre os partidos sociais-democratas, que foram os partidos que promoveram isso na Europa, ou pelo menos assistiram passivamente isso acontecer. E tem um custo que eles estão pagando hoje. Como na América Latina o Estado social nunca chegou, ele veio quando? Veio quando o Lula assumiu o poder no Brasil, Exato. quando a esquerda assumiu o poder na Argentina, nesses outros países, hoje eu estava discutindo o seguinte: crescimento econômico. Quando você pega a curva de crescimento econômico do Brasil de 95 para cá, certo? Você vê que ela vai subindo um pouco, aí quando chega o Lula, ela embica para cima. Na Dilma ela tem uma queda, depois ela estaciona, com o Bolsonaro cai e agora retomou o viés de crescimento com o Lula. Né? Então, é nesse período que as pessoas passam a ser incluídas no orçamento.
né? Que Uhum. você passa a ter um colchão de proteção social, né? Porque antes, o Brasil, de 1945 a 1980, o Brasil cresceu, em matéria de crescimento econômico, o Brasil cresceu acima de todas as médias internacionais. O Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo nesse período, de 45 a 80. No entanto, certo? Nesse mesmo período, nós criamos uma das maiores massas de excluídos do planeta, porque o nosso crescimento ele não é inclusivo, ele é Uhum. exclusivo, ele é um crescimento que concentra a renda nas mãos de quem já tem muito e não entrega nada para quem não tem. Então, a partir dos anos 2000 é que as pessoas os pobres no Brasil começam a experimentar com mais intensidade o gosto de ter uma proteção social, né, que Sem começa com dúvida. a Constituição de 88. Quem atribuiu todos esses direitos foi a Constituição de 88. Fernando Henrique veio, melhorou, o Itamar Franco melhorou muito com o Plano Real, mas o Lula é que toma a decisão política de incluir. Aí eu estava dizendo o seguinte: crescimento econômico, certo? Ele se dá quando a economia está bem, tá? Mas a redução da desigualdade social é uma decisão política. Por isso é que o Brasil cresceu de 45 a 1980 e não teve distribuição de renda, teve produção de desigualdade, porque a decisão política foi, né, concentrar. Aí, não só na questão da desigualdade social, mas na desigualdade regional também. Você teve um grande crescimento econômico no Sudeste, Minas, São Paulo, Rio, aí o Rio Grande do Sul, né? Porque o Getúlio, afinal de contas, era de lá, mas Uhum. no Nordeste, o Centro-Oeste, essas outras regiões Foram esquecidas. ficaram, foram esquecidas. E você tem, então, as desigualdades regionais, que é o que a Constituição de 88 manda erradicar no artigo 3º. Então, Rocha, ah, só uma pergunta para cabe nesse teu discurso legal aí. Por exemplo, você falou em democracia mais para trás aí e tal. A escala 6 por 1, ela está dentro de um Estado democrático, né? A sem escala, dúvida. para o fim dessa escala 6 por 1, está dentro, né? Ela está Sem e dúvida. Ela contando integra, ela está uma barreira enorme dos congressistas, né? ela tá dentro daquele Lei. rol que nós Uhum, chamamos de colchão de proteção social. Então, as uhum, pessoas têm que trabalhar menos, viver melhor a vida e ter uma renda digna, né? Que é o que almeja qualquer país decente almeja isso. Você tem renda digna e as pessoas têm uma vida boa. E é isso que a esquerda fez aqui no Brasil, com o Lula, né? Pouco com o Fernando Henrique, mas depois mais intensamente com o Lula. E a população tem memória. Esse negócio de dizer que o povo não sabe votar é besteira. uhum. O que aconteceu em 2018 foi uma febre, um pico de febre que elegeu o Bolsonaro, que é um despreparado completo, né? Um cara que não tem ideia do que é a presidência da República. Ele terceirizou o governo dele inteiro, entregou a economia para o ministro da Fazenda, entregou a política para o Centrão, com o Ciro Nogueira na Casa Civil, e ficou zanzando pelo Brasil aí sem saber o que estava acontecendo, né? Por isso ele não se reelegeu. Foi um péssimo presidente e por isso não se reelegeu. E as pessoas têm memória. Então, quando o Lula sai da prisão, se qualifica de volta para disputar a eleição, era muito razoável você imaginar que ele iria disputar com chance de ganhar. Porque o Haddad, com o Lula preso em 2018, o Haddad fez 46 milhões de votos. Pois é. Então, era muito previsível você imaginar que se o Lula liberado para concorrer, ele teria condição de ganhar a eleição. E o Bolsonaro foi muito mal, mal demais. Tão mal que, quando ele resolve gastar aquela dinheirama toda na eleição, 800 bilhões de reais, para tentar se reeleger, nem isso conseguiu segurar a reeleição dele. Então, o que acontece é o seguinte: é que aqui a gente tem musculatura para lutar pela democracia. Agora, você tem que ligar a democracia, e as pessoas entendem isso. Ligar a democracia com os direitos, certo? Direito a mudar essa jornada de 6.1, porque em todo lugar é mais civilizado, as pessoas já estão mudando isso. As pessoas têm direito de descansar, trabalhar Claro, menos, entendeu? Até sem porque a dúvida. revolução industrial, a revolução digital, ela também produz desemprego. Para cada
40 empregos que a Revolução Digital cria, ela desemprega 100 pessoas. E essas 100 pessoas que saem do mercado, elas não têm como voltar. Então, o que tem que acontecer? O Estado tem que ter um colchão de proteção social para essas pessoas, né? Que o pessoal chama de renda mínima. Na pandemia, nós vimos o Estado americano dar um cheque de R$ 1.000 para o cidadão que estava em casa, para ele gastar, né? Porque o capitalismo precisa de consumo, né? De ter consumidores. O jeito de você transformar as pessoas em consumidores é dando dinheiro para elas. E é o que nós temos que fazer, vamos ter que fazer, e tudo isso aponta para essa situação. Eu acho que a democracia não para em pé se ela não entregar direitos para a população. Essa é a nossa briga. E nós temos que mostrar para a população isso, entendeu? Quem é que fica impedindo ela de ter acesso aos direitos? Né? E aí esse discurso do rico contra o pobre é perfeito, porque no final das contas são esses caras mesmo que impedem a população de ter acesso aos direitos. Tá certo, é briga de classe mesmo. Rochinha, então, nós estávamos falando ali, falamos sobre esses corta-verba e tal, né? E enquanto esse pessoal fica pedindo corte disso, tudo que é projeto social, o Congresso, né, ou seja, a parte extremista bolsonarista com o Centrão, é bom que a gente separe isso, né, porque não é o Congresso inteiro, é parte dele, né, que é representado pelo bolsonarismo e pelo Centrão. Eu chamo de centrão bolsonarista. Centrão bolsonarista. Esse Congresso aumentou de 513 para 531 deputados lá, né? Mas resiste em o que extinguir, ou tirar, ou acabar, ou sei lá, ou reduzir essas emendas PIX, né? Que é um mecanismo de repasse de verbas públicas, mas sem transparência, né? Que a gente não sabe para onde vai, quem que manda, como é que fica isso? O que dá para falar sobre isso, Rocha? Olha, primeiro é o seguinte, você tocou num ponto que eu costumo dizer o seguinte, que uma das coisas que mais ameaça a nossa democracia, além da sonegação dos direitos para o povo, certo? É esse orçamento, esse orçamento secreto. Essa coisa começou lá no impeachment da Dilma, tá? Quando o PSDB o Aécio resolveu não aceitar o resultado da eleição de 2014, começaram a fazer uma oposição sistemática à Dilma, impedir que ela eliminasse essas benesses fiscais para o andar de cima, né? Esses benefícios fiscais que eles têm, que a gente nunca consegue tirar. A Dilma tentou tirar, e em vez de tirar, eles aumentaram, né? Quando a Dilma saiu do governo, tinha 500 bilhões de reais por ano de isenções fiscais para a indústria, para os empresários, para esse pessoal, a gente chama de bolsa empresário. Bom, 17 segmentos, né? Isso. E aí uma das coisas que eles criaram para impedir que a Dilma tivesse musculatura para lutar contra aquele processo de ataque que o governo dela estava sofrendo, foi a obrigatoriedade das emendas parlamentares, né? Obrigar o executivo a pagar a emenda. Esse foi o primeiro passo. Então, me lembro que tinha gente de boa fé que argumentava que era importante o parlamento ter um pouco mais de autonomia em relação ao executivo e tal. Então, portanto, tornar o pagamento das emendas obrigatórias seria uma forma de equilibrar mais os poderes. Bom, fizeram isso. Na sequência vem o Temer, depois vem o Bolsonaro. Nesse período, Temer e Bolsonaro, certo? Eles tornaram as emendas obrigatórias, criaram emenda de bancada, emenda de relatoria, emenda de individual, e o aumento do valor das emendas. Hoje, um deputado tem 40 milhões de reais por ano para aplicar ao bel prazer, conforme o gosto dele. Hoje saiu um estudo do IPEA que mostra que essas emendas parlamentares elas não resultam em melhoria da vida do povo, porque isso é um troço irracional, ela não está dentro da racionalidade orçamentária. O deputado faz o que quer com o dinheiro, entendeu? E o orçamento da União ele tem uma racionalidade, né?
E aí, como isso cresceu e é muito dinheiro, né? Além de ter o problema aí desses desvios todos que estão falando, tem essa questão da falta de racionalidade. Porque é o seguinte, o governo federal ele faz um planejamento, tá? Com base no que ele arrecada, para aplicar, certo? Para fazer investimento na saúde, na educação, os programas sociais, em PAC, né? No PAC, nas estradas, que estrada vai ter que ser construída, qual é a ponte, porto, aeroporto, né? Linha férrea, isso tudo é planejado, certo? Então o dinheiro tem que estar na mão de quem faz o planejamento, né? E quando o Sem dinheiro dúvida. sai da mão de quem faz o planejamento, vai para nome de para a mão do parlamento, e o parlamento fica decidindo o que fazer com o dinheiro, isso é um negócio absurdo, né? Rompe a autonomia do executivo sobre o orçamento, né? Isso é um atentado à democracia. E, de fato, isso precisa ser resolvido, eu penso que o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, vai dizer que isso é inconstitucional. Porque deputado não pode ficar ordenando despesa, dizendo onde é que vai ser aplicado o dinheiro. Ele foi Essa não é a eleito para função do legislar, parlamento. né? Ele foi eleito para legislar, para fiscalizar o governo, e não Exa para aplicar o dinheiro do orçamento. Ele aprova o orçamento, põe, enfim, as colocações, as emendas, ele pode opinar, enfim, para onde, o que ele precisa no Estado, mas quem aplica o dinheiro é o governo, né? E tem um outro negócio perverso nisso aí, que é o seguinte: as pessoas vão se dando conta disso. O que acontece é que, se você tem esse monte de dinheiro na mão de um deputado, de um senador, significa dizer que esse cara nunca mais vai deixar de ser deputado e senador. Ele Uhum. vai se reeleger sempre com esse monte de dinheiro que ele tem. Tá? Então, isso impede que haja renovação no parlamento. Você vai criando um ciclo vicioso, quem está lá fica e não sai nunca. E quando o cara sai, ele bota o filho, a mulher, o sobrinho, bota o parente, entendeu? Que é o que está acontecendo. Sabe? Isso aí é muito danoso para a nossa democracia. Isso tem que acabar. Eu penso que é necessário que o Supremo, num momento igual a esse, recoloque as coisas nos trilhos e diga: olha, a função primordial, essencial do parlamento é fiscalizar o executivo e legislar, tá? Discutir políticas públicas, debater e tal, expressar o que a sociedade quer, tá? Em relação ao executivo. E o executivo vai executar o orçamento da União, o planejamento da União. Tá? Então, isso precisa acontecer, porque senão a democracia ela vai cada vez se deteriorar mais. Sem dúvida. Viu, Rocha? E tem mais, né? Como eu falei primeiro, os jornalões, a televisão, os grandes jornalões, etc., a imprensa corporativa passa a defender esse tipo de conduta, né, desses senadores, deputados de centrão. E na quinta-feira passada, certamente você assistiu, né? O Jornal Nacional ocupou, sei lá, 5, 6 minutos para contestar aquelas críticas que as redes sociais começaram a fazer para Hugo Mota, né? Por ele ter recuado, fugido da raia daquele trato que ele havia feito, aquele acordo amplamente divulgado, né? Como aqueles memes, Hugo Mota não se importa, é traidor, enfim, saiu um monte de coisa aí, pipocaram aí nas redes sociais, né? Qual seria o motivo de ter levado a Rede Globo a sair em defesa do Hugo Mota, do Congresso Nacional, rapidamente, né? Parece que essa emissora agora retirou esse conteúdo do ar, mas eu não lembro de alguma vez na vida ela ter feito a mesma coisa quando as esquerdas sofriam, e principalmente quando o Lula sofreu um monte de ataques, ela não pediu também para o Nicolas Ferreira, para de falar essas mentiras do Pix, etc. Nunca, nunca. E agora, o que teria levado a Rede Globo? Ela está no meio desse rolo todo aí? Sim, a Rede Globo tem lado, né? A Rede Globo, eu costumo dizer o seguinte: a Rede Globo é uma é um copo meio cheio, meio vazio, né? A Rede Globo ela é uma das televisões mais eficientes, mais competentes do planeta,
né? A qualidade da Rede Globo é uma coisa que você pode comparar com qualquer televisão do mundo. Tá? A qualidade da Rede Globo ela é extraordinária, espetacular. Só que Uhum. no plano da política, a Rede Globo tem lado. Né? Ela tem lado, ela opera de acordo com os interesses do grande capital, do capital financeiro, né? E porque nós cometemos um erro no Brasil. Nós permitimos que as empresas do mercado financeiro controlassem as empresas de mídia. Né? Então, quando não é através dos anúncios, do financiamento através dos anúncios, do patrocínio, as empresas do mercado financeiro têm participação societária, né, nas Uhum. televisões, nos jornais. Isso é uma coisa terrível, entendeu? Porque aí perde-se completamente a autonomia, a independência. A mídia começa a fazer o que os seus patrões mandam, né? Então, e aí no caso desse episódio que você se referiu, do Jornal Nacional, acontece que teve uma campanha que pegou forte nas redes sociais do discurso do rico contra o pobre, e não tem Uhum. coisa que assusta mais esse pessoal da elite brasileira do que a É, tal da luta de classes. Né? Se eles pudessem, eles revogariam a luta de classes, porque isso é, assusta muito eles. Entendeu? O Brasil é um paraíso, né? Um povo maravilhoso que convive com isso, infelizmente. Né? Então, quando alguém vem e começa a expor esse aspecto do pobre contra o rico, eles vêm correndo. Né? E o Jornal Nacional veio correndo em socorro do Hugo Mota, num momento em que o Hugo Mota fez uma coisa que é para atender os interesses do mercado. Né? uhum. Esse OF é uma coisa que impacta as operações financeiras do mercado financeiro. Então, eles vieram em socorro do Hugo Mota. O Hugo Mota fez isso para beneficiar o mercado financeiro, para beneficiar os ricos. Aí, quando nós dissemos que ele fez isso para prejudicar os pobres, a coisa pegou, e aí a Aham. Globo teve que vir correndo para socorrê-lo. E saiu de fininho. É. É, é o seguinte, ó, outra coisa que está intrigando, outra proposta que o deputado bolsonarista de extrema-direita, o Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, do PL do Rio de Janeiro, ele declarou que o Congresso pretende barrar, olha só onde chega a petulância desse pessoal. Que o Congresso pretende barrar a iniciativa do governo federal de devolver o dinheiro subtraído, roubado, Uhum. aposentados, né? Vítimas de fraude lá no INSS. Mas, ao mesmo tempo, o parlamentar defende, nós já falamos sobre, a liberação de 50 bilhões de emendas parlamentares, sem qualquer mecanismo, né, assim, Uhum. de fiscalização. Né? Na tua opinião, qual que é a possibilidade de que esses extremistas venham, junto com o Centrão, venham conseguir barrar a devolução do dinheiro dos aposentados? Isso é possível ou não? Eu acho que não. Eu acho que assim, o Centrão ele não é uma coisa monolítica, una, né? Ele dá passos de unidade, mas nem tudo. Eu acho que isso aí não passa no Centrão. O Centrão não entra nessa. Né? Isso aí vai ficar uma coisa mais dos radicais lá do PL, do bolsonarismo. Eu não acredito que o Centrão embarque nessa bobagem aí. Né? Até porque é o seguinte: há um movimento também hoje de isolar o Bolsonaro. Há um esforço, né, para que isso aconteça. Para que fique esse bolsonarismo que eu chamo de punhos de renda, né? Que é o, o Tarcísio, o Uhum, Ratinho, o Zema, o Caiado, são pessoas mais sofisticadas, né? Não uhum. são toscas como é o Bolsonaro. Eles ficam na borda do bolsonarismo, tentando capturar o eleitor do Bolsonaro, estão trabalhando nessa perspectiva. Não sei se isso vai acontecer, certo? Porque eu, pessoalmente, acho que na hora do vamos ver, o Bolsonaro vai escolher um filho ou a mulher e colocar lá no lugar dele para não abrir o espaço. Porque se ele sair e não colocar ninguém dele no lugar, esses caras Aí ele morre vão, de vez, politicamente é, falando. vão engolir ele, né? Esse Tarcísio, esse pessoal engole ele
num semestre. Ele não dura um semestre. Então, eu acho que na hora do vamos ver, ele vai fazer isso. Agora, esse ponto que você suscitou merece uma reflexão, que é o seguinte: nós somos dessa geração que pegou o final da ditadura, a reconstrução da democracia no Brasil. Nós vivemos um período em que nós não tínhamos oposição sistemática, né? Por exemplo, o PT fazia oposição ao Collor, ao Fernando Henrique, certo? Mas nunca fez uma oposição sistemática, né? Uhum. Ao Sarney. Não era uma oposição sistemática. Quando tinha que votar a favor do governo, que interessava o país, o PT ia lá e votava, né? Quando o Lula assume, a mesma coisa aconteceu com o PSDB. Era um partido que fazia oposição aos governos do Lula, mas quando precisava, que atendia os interesses do país, o PSDB ia lá e votava a favor do governo, desde que a matéria fosse de acordo com os interesses do país. A partir das manifestações de 2013, a gente começa a presenciar no Brasil um certo tipo de radicalismo, que não é nem radicalismo, é um sectarismo, né? Que é pior do que o radicalismo, de gente que é contra, e é contra a ponto de prejudicar o país, né? Que foi o que aconteceu em 2014, 2015, quando eles fizeram o impeachment da Dilma, né? Fizeram uma oposição sistemática, não deixava a Dilma aprovar nada no Congresso, enfiaram o goela abaixo aquelas pautas bomba e inviabilizaram o governo da Dilma, né? Veio o governo do Bolsonaro, o PT estava lá do Temer e do Bolsonaro. O PT, quando tinha alguma matéria que interessava o país, o PT ia lá e votava a favor. A esquerda, o PT, o PSDB, o PDT, esses partidos progressistas. Então, se interessa ao país, a gente tem que ser a favor. O problema é que esse PL do bolsonarismo aí, né, esses caras, eles são sectários. Eles votam contra o país. Se precisar votar contra o país, eles votam tudo contra. Assim, a gente ouvia lá atrás, quando era criança ainda, adolescente, a ditadura falava da oposição assim: é o pessoal do quanto pior, melhor. Ou seja, É, que era, eles diziam que a gente torcia contra o país, contra o governo. Hoje em dia, quem faz isso é a extrema-direita. E faz mesmo, vai no Congresso e vota contra só para prejudicar. É uma coisa impressionante. eles querem arrebentar com as instituições, com a moral, com os, enfim, os costumes legal aí Uhum. de democráticos, né? Eles querem arrebentar com tudo isso para pegar o poder e fazer o quê com esse poder? Implantar uma ditadura infernal, né? Só pode. Rocha, Exatamente. Exatamente. e o Alcolumbre, você viu a proposta que o Alcolumbre está pensando, está propondo lá, de restringir o acesso, né, ao Supremo Federal para contestações de decisões, enfim, aprovadas pelo Congresso Nacional. Olha, se essa proposta for para diante, os partidos pequenos é, não vão ter mais condições de contestar nada, né? Como jurista, você como jurista, qual é a avaliação, né, sobre essa proposta, né? Na tua visão, ela representa uma ameaça à democracia ao equilíbrio dos poderes? Como é que é isso? Olha, é o seguinte, nós temos, em 88, nós fizemos uma Constituição que ela abraçou o modelo clássico de Constituição liberal ocidental, né? Que é uma Constituição com cláusulas que a gente chama de cláusulas rígidas, né? Uma vez aprovado pela Assembleia Constituinte, não pode mais ser alterado, só pode ser alterado por uma outra Constituinte, né? Então tem muita coisa na nossa Constituição que esse Congresso aí não pode mexer, entendeu? Ele não pode mexer. Tem coisa na Constituição que o Congresso não pode alterar, nem por emenda constitucional. Tá? Então, a Constituição originária, que é aquela Constituição votada em 88, ela tem coisas que asseguram direitos que não podem ser mexidos a não ser por uma outra Constituinte. O Congresso ordinário não pode mexer. Eu entendo que essa daí é uma dessas situações, né? O Congresso, esse Congresso, ele não pode restringir
certo? Uhum. Porque tem um dispositivo na Constituição que diz que nenhuma lesão de direito pode ser suprimida da apreciação do Poder Judiciário, tá? Então, a pretexto de restringir a quantidade de entidades como que têm acesso à ação direta de inconstitucionalidade, né, que têm acesso ao Supremo para questionar alterações legislativas que são aprovadas pelo Congresso, certo? Isso aí pode resultar na violação da Constituição, certo? Porque eles estão falando em restringir a quantidade de entidades que hoje têm direito de mover ações diretas de inconstitucionalidade. Partidos, né? Enfim, eu acho que isso aí, se eles mexerem, eles vão ter problemas com o Supremo. O Supremo vai dizer que isso é inconstitucional, não pode, né? A não ser que eles se movimentem e convoquem uma constituinte para mudar essas coisas, senão não pode. Tem coisa que não tem como mudar. Perfeito. E uma última pergunta aqui. O Hugo Mota, né? Ele está articulando a abertura de uma votação para anistiar todos os envolvidos aí do 8 do 1. E, inclusive, entra nesse bojo aí, no bojo, aqueles que tentaram e estavam articulando matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Você acha que essa votação ela tem chances reais também de acontecer? É possível que ele consiga, que ele tenha coragem de mandar isso para votação, enfim, ela tem chance de passar isso aí ou não? Olha, é o seguinte, são duas coisas que a gente tem que ficar atento. Uma é uma anistia que beneficia o Bolsonaro e o núcleo duro do golpe, tá? Esse projeto que está lá na Câmara, ele, na verdade, a intenção dele é essa, é beneficiar o núcleo duro do golpe. Ou desgastar também o STF, né? Que vai mas o objetivo deles é tentar beneficiar o Bolsonaro e o núcleo duro do golpe. Se você tivesse um projeto para beneficiar a mulher do batom lá, né, aquelas pessoas que foram lá e que eles ficam dizendo que elas tiveram uma participação menor e tal, que tomaram lá 17 anos de prisão, se fosse um projeto para beneficiar essas pessoas, eu acho que poderia prosperar, tá? E o Supremo não criaria problema, tá? Talvez não criasse problema, mas esse projeto, na verdade, ele quer anistiar o Bolsonaro e o núcleo duro do golpe. E aí, fazendo isso, incide naquilo que a gente chama de desvio de finalidade, certo? A anistia, tá? O indulto, eles têm uma finalidade, tem que ter requisitos, tá? E essa anistia aí, ela beneficiaria só uma parte. A anistia é uma coisa que tem que beneficiar todo mundo, dos dois lados. Quando terminou a ditadura, por exemplo, fizemos uma anistia que beneficiou os guerrilheiros e beneficiou o pessoal dos militares também, né? Essa anistia ela teria a finalidade só de beneficiar um grupinho, que seria o grupinho do golpe, né? E aí há um desvio de finalidade. Não sei se você vai lembrar, quando a Dilma tentou nomear o Lula ministro, tá? O Gilmar Mendes deu uma liminar e o Supremo impediu que o Lula fosse ministro. Por quê? Porque ali o Supremo enxergou, de maneira equivocada, na minha opinião, porque não era essa a finalidade, né? Mas o Supremo viu assim, certo? Que a Dilma estava nomeando o Lula para impedir que ele fosse processado, né? Que ele respondesse o processo. Então, aí seria, em tese, um crime, um desvio de finalidade. Então, se você vem com um projeto desse, para impedir que as pessoas sejam processadas, isso é inconstitucional, né? Não vai passar, entendeu? Então, eles têm esse problema. Por isso é que esse projeto não andou. O Sóstenes, ele queria, na verdade, fazer uma anistia para beneficiar o núcleo duro do golpe. Mas quando ele viu que isso não ia prosperar, certo? A coisa esfriou. Tá, agora o Hugo Mota deu uma requentada por conta do aperto que ele está ali, né? Tomando um aperto da esquerda nas redes sociais. Então, ele acenou com isso, mas eu não acredito que isso vá acontecer, não. A única chance que tem
é de o Lula perder a eleição ano que vem, o ganhar um Tarcísio da vida e aí fazer um indulto. Mas ainda assim esse indulto vai ter problema no Uhum. Supremo, entendeu? É um problema danado. Tem muita coisa pela frente ainda, né? Tem, Mas tem. é isso, Ross. Chegamos aí, 55 minutos, chegamos ao final do programa aí. Eu agradeço muito a tua participação. Eu que te agradeço bastante. Desculpa o atraso. Conte Oh, sempre comigo. isso acontece. Valeu, então. Muito obrigado. Um grande abraço, tá bom? Grande abraço a todo mundo. Tchau. Valeu.